O programa Educação em Diabetes informa: o bom controle glicêmico depende do que você come, da quantidade de exercícios que você faz e da medicação que você toma. Na dúvida, consulte seu médico. ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Atenção você, paciente diabético. O único profissional da saúde realmente capaz de tratar e receitar medicamentos para diabetes é o médico endocrinologista. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia não recomenda a prática clínica de outras especialidades no tratamento da diabetes. Como podemos fazer para lembrar de tomar nossos comprimidos antidiabéticos que previnem altas glicemias? A melhor maneira de lembrar de tomar remédio é criando uma rotina diária. Ou seja, tome sempre o medicamento na mesma hora do dia e no mesmo lugar, se possível. Para reduzir ainda mais as chances de esquecer, use uma caixinha de comprimidos etiquetada ou um organizador de comprimidos. Coloque na caixinha os comprimidos que você irá tomar diariamente, para facilitar seu controle de que todos foram tomados. O perigo de não tomarmos nossa medicação antidiabética é que o nível de glicemia poderá se elevar. Programa Educação em Diabetes, hoje vamos discutir um assunto que é extremamente importante e às vezes polêmico, não é? Polêmico porque evoluiu e muita gente ainda não conhece, muito médico ainda, infelizmente, ainda não conhece, que é tratamento com insulina. Hoje nós temos muitos recursos, muito tipo diferente de insulina, e quem não está acompanhando essa evolução, principalmente quem não é um especialista, acaba ficando prescrevendo coisas do passado. Para isso estamos trazendo aqui a doutora Carla Mello, que é doutora em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também médica do grupo de diabetes do Hospital das Clínicas. Agradeço pelo convite. Realmente, insulinoterapia é um dos temas que eu gosto muito de falar e me sinto à vontade para falar. São 30 anos de insulinoterapia. Própria? Própria. Então a doutora Carla tem um diabetes tipo 1, então insulinoterapia própria, quer dizer, ela mesma tem a sua experiência, né? O fato, infelizmente, né, Carla, é que hoje no Brasil nós temos uma grande realidade. O conhecimento vamos dizer, da fisiologia do pâncreas, como o pâncreas ele funciona naturalmente, quer dizer, secretando insulina de acordo com as necessidades, com um tipo de insulina que ele tem uma secreção contínua que a gente chama de basal, e quando precisa ele solta a insulina de acordo com o que você comeu, que é o que a gente chama de em bolos, né, uma quantidade que vai assim jogada na circulação de acordo com o cálculo que previamente ele já fez automaticamente. E quem perde essa capacidade, evidentemente tem que se auto-aplicar, que é o diabetes tipo 1. Sim. Então, agora, simplesmente isso, repor insulina de acordo com aquilo que deveria ser o conhecimento, é que é o problema, né? E, infelizmente, nós temos uma grande realidade no Brasil. Nos 110, 120 milhões de pessoas que dependem do SUS, nós temos muita gente que tem necessidade de tomar insulina, e o diabético tipo 1, ele hoje tem um outro esquema de insulina do que o que habitualmente a gente vê nos nossos consultórios, o que a gente tem notícias das associações diabéticas, que são filiadas à FENAD, que, enfim, o que a gente vê na realidade são 2 doses de NPH, o que é extremamente inconveniente, né, Carla? A gente até poderia dividir bem claramente um tratamento para o SUS dependente e o paciente que talvez tenha uma condição de adquirir insulinas que custam mais caro, né? Até porque com as insulinas dispensadas no SUS também pode-se fazer o esquema basal bolos. E vamos passar para eles como é que eles podem fazer, porque eu acredito muita gente tem diabetes tipo 1, depende do SUS, sim, ou às vezes tem convênio e não tem dinheiro para comprar as novas insulinas, que são mais caras. Sim. Então hoje, para fazer esse esquema basal bolos, que é tentando imitar
coisa fisiológica do pâncreas, né, o comportamento natural do pâncreas, se sugere múltiplas doses de insulina NPH ao dia. Então, ao invés de uma ou mesmo duas, né, que normalmente são as únicas aplicadas, hoje a gente costuma usar doses menores de insulina NPH mais vezes ao dia. Por exemplo, um esquema muito usado é NPH antes do café da manhã, antes do almoço e antes de dormir. Antes das refeições principais, o indivíduo teria que usar uma insulina que tivesse uma ação mais rápida, o bolus, né, que conseguisse cobrir melhor uma refeição. Ora, no SUS nós temos a insulina regular, que é a disponível. Para usar essa insulina, para cobrir efetivamente uma refeição, o indivíduo deveria aplicá-la já 30 minutos a 1 hora antes da refeição. Para que isso? Para casar o pico de ação dessa insulina com o pico de chegada de glicose do alimento na circulação. Sem dúvida. E múltiplas vezes ao dia. Quer dizer, teria que aplicar antes das refeições. Você pode até estar combinando aquela pequena dose de NPH que você vai tomar antes do café, antes do almoço. Pode tomar antes do jantar também, esquema do professor Bolle, com 4 doses de NPH antes do almoço, antes do café, almoço, jantar e à noite ao deitar, né? Uhum. Sendo que as 3 doses que a doutora Carla acaba de falar, antes do café, antes do almoço, antes do jantar, a regular, você tomando aí 30, 40 minutos antes, você pode misturar junto com a NPH. Puxa primeiro a regular, numa quantidade que tem que ser de acordo com a sua glicemia. Aí entra um outro conceito. Sim. Né? Nós acabamos de dizer o que é mais moderno, né? São o que a gente tenta fazer com que as insulinas tenham uma quantidade constante, basal nas 24 horas, com a NPH. E, evidentemente, você pode usar a regular, que é da rede pública. Agora, se você tem condição econômica, que você pode comprar uma insulina mais cara, você pode fazer esse esquema com as 2 insulinas basais que já existem no Brasil, né? Que é a insulina Detemir e a insulina Glargina. Então, essas 2 insulinas, elas dão uma picada só, em vez de estar 4 ou 3 ou 4 picadas de NPH, uma picada só, você consegue um platô, uma regularidade de ação durante as 24 horas. E antes de comer, você injeta a insulina Asparte ou a insulina Lispro, não é? Que você vai fazer aquele pico para cobrir o que você come. Agora, não é fixo isso. Isso tem que ser de acordo com a monitorização, né, Carla? A insulina basal, NPH, Glargina ou Detemir, não mudaria sua dose no dia a dia, essa dose seria a mesma todos os dias, essa é a recomendação, mas a dose da insulina rápida ou ultra rápida, rápida seria regular, ultra rápida, Lispro ou Asparte. Essas doses, elas teriam que ser de acordo, pelo menos com 2 fatores. O nível de glicemia que você chega antes da refeição e quanto que você vai ingerir de alimentos, quanto que você vai ingerir de carboidrato. Então, você teria que adequar a dose dessas insulinas, que agem rápido, pensando em que elevação eu vou ter, porque eu estou ingerindo 50, 60, 80, 100 gramas de carboidrato. Então, se eu ingiro 100 gramas de carboidrato, eu preciso de mais insulina para cobrir uma refeição na qual eu só vou ingerir 50 gramas. Outro fator, se eu entro no almoço com 100 de glicemia, eu não preciso corrigir minha glicemia, ela já está ótima. Eu preciso só cobrir minha refeição. Agora, se eu entro na refeição com 250, eu teria que, lógico, usar um pouco mais da insulina rápida para corrigir essa glicemia mais elevada e um tanto para a alimentação. Então, vocês viram que é fundamental que você entenda que as doses de insulina não são fixas. Elas têm que ser adequadas a quanto está a sua glicemia naquele momento, antes da sua refeição, e o que você vai comer, não é? O que você habitualmente vai comer, se você tem aquele hábito de já comer a sua comidinha já conhecida, você já sabe quanto você tem que tomar de insulina para corrigir a alimentação. Agora, dependendo de quanto você vai estar antes, é que vai ser adequada. O importante é o seguinte, o conceito é esse: mais açúcar, mais insulina. Por isso,
como o açúcar não é igual todos os dias, você não come a mesma coisa, você não consegue gastar em termos de energia, de exercício, a mesma coisa. O seu estado emocional não é o mesmo. Cada dia é um dia. Por isso, fazer os testes, fazer a monitorização e fazer a modificação da insulina é fundamental para que você tenha, na realidade, um melhor controle. Com isso, quando ela está alta, você consegue baixar, e quando ela está baixa, você não produz a hipoglicemia. Porque se você tomar a mesma quantidade de insulina que você tomou no outro dia que estava alta, vai ter hipoglicemia. E a hipoglicemia é indesejável. Não só pelos sintomas, né? Você já tem que saber, a pessoa tem um tremorzinho, suor frio, mal-estar, sensação assim de tontura, embriaguez, às vezes até perde a noção do que está fazendo. Então, isso pode ser totalmente evitado se você fizer a titulação da insulina, quer dizer, modificar a quantidade de insulina de acordo com o seu teste, tá ok? Bom, isto é fundamental. É fundamental que você entenda o que é interagir. Por isso que a educação em diabetes é fundamental. Quem consegue fazer isso? Só aqueles que são instruídos, né? Ou que assistiram o nosso programa. Porque aí, para o indivíduo poder fazer isso no dia a dia no seu tratamento, ele tem que ter algumas noções básicas. Por exemplo, quantos gramas de carboidrato eu vou conseguir cobrir com uma unidade de insulina? Alguns, 15 gramas, uma unidade. Outros, 20 gramas, uma unidade. 8 gramas, uma unidade. Então, cada paciente precisa perceber que o tratamento do diabetes hoje ele tem que ser extremamente individualizado, porque, felizmente, as pessoas são diferentes, se alimentam de forma diferente, se exercitam de forma diferente, têm dias completamente diferentes, então não pode se pensar que uma receita de bolo consiga tratar todo mundo e todo mundo fique bem da mesma forma. Tratamento individualizado, para isso você precisa discutir com seu médico o seu dia a dia, o que é que você faz normalmente, como é a sua forma de se alimentar, para que as coisas o seu tratamento seja voltado para você. Sem dúvida. Individualizado. E nós falamos só de insulina, mas, na realidade, a necessidade do controle, a necessidade do entendimento, a necessidade da educação é também naqueles que tomam comprimidos. Porque você pode aumentar também seu comprimido, você pode liberar um pouco mais a sua dieta, se você, por exemplo, tiver com hiper ou com hipo. Quer dizer, dependendo da sua glicemia, você vai interagir com a sua doença, não é? Então, olha, se a minha glicemia não está muito boa, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar mais um pouco de remedicação, eu preciso me empenhar mais na dieta, não é? Eu preciso fazer meus exercícios que eu esqueci de fazer, e assim por diante. Mas se eu estou extremamente controlado, eu fiz tudo isso e ela está baixa, então hoje eu posso tomar menos um pouco a medicação, eu posso comer melhor, entendeu? Você entendeu por que tem que fazer o controle? Isto tudo vai resultar num melhor controle que vai ser medido no final. De cada 3 meses existe um exame que é a hemoglobina glicada A1C. Essa hemoglobina estando abaixo de 7 significa que você tem um bom controle, significa que você está afastado das temíveis complicações do diabetes. Gente, isto é uma interação entre conhecimento do profissional, o seu conhecimento, o seu empenho, a sua educação, a sua orientação, que é fundamental para o diabetes, porque é uma doença que você não vê nada, é uma doença que você não sente nada, mas você tem que saber como ela age. Carla, muito obrigado pela sua presença aqui, eu acho que foi importante esta rodada deste programa de hoje. Obrigada. Não desanime, porque o tratamento agora exige insulina na sua prescrição, porque na realidade a insulina muitas vezes ela é quem resolve definitivamente, melhora o controle glicêmico daqueles pacientes que têm anos de diabetes, já com doses máximas de antidiabéticos orais, são os tipo 2, e a insulina vem para melhorar o controle que ele não vinha mais conseguindo com comprimido. E é uma parcela grande desses pacientes. Sem dúvida, né? A insulinoterapia no tipo 2 é muito simples, às vezes com uma dose só de uma insulina basal, uma dose só da insulina ou da Detemir ou da glagina, ou então da NPH, você consegue um bom controle. E lembre-se sempre, a insulina é o melhor remédio que existe para as pessoas com diabetes.